A paz e a graça. Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que, se você fizer a partir de hoje, pode contar nos dias para você testemunhar a sua vitória. Inclusive, a terceira coisa é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final. Já deixa o seu like aí, compartilha, inscreva-se no canal, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero abrir com você lá no livro de Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim. Escrito está a palavra do Senhor. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, aqui a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, ele já nos abençoou, não nos abençoará. Então ele já decretou a vitória para a tua vida. Tanto é que no próprio Efésios, no capítulo número 2, verso 9, vai dizer assim, a palavra do Senhor. Diz, verso 10, porque somos feitura sua, criados com Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus já preparou para que você tome posse da tua bênção, para que você já tome posse daquilo que Ele te prometeu. Então, baseado no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, que está dizendo claro e explícito para nós que Deus já nos abençoou com as bênçãos espirituais, só falta agora você tomar posse dessas bênçãos, né? Tanto é que no verso 3 vai dizer assim, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis e em amor, e nos predestinou quando nós andamos em santidade, quando nós confiamos no Senhor, vai dizer o verso 5, e nos predestinou como filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo que já foi conferido a mim e a você a vitória, a bênção. Mas existem 3 passos que, se você fizer, o Senhor, Ele vai garantir para você a tua vitória. Primeiro deles, eu quero compartilhar com você tudo na palavra de Deus. Primeira coisa, para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos que já estão liberadas para nós, chama-se oração. É através da oração que eu e você vamos adquirir as bênçãos que já está deixadas, que já foram liberadas para você, para mim e para todo aquele que crê na palavra do Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Escrita está a palavra do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira coisa é orar na presença de Deus, é se humilhar na presença de Deus, é chorar na presença de Deus se necessário. Então aqui nós estamos vendo que o primeiro passo para você obter a tua vitória é através da oração. Não queira comprar a bênção, não queira fazer negócio com Deus. Ore, persevere em oração. Eu não sei como você está hoje, se você já tem pensado em desistir, em parar de orar por aquela causa, por aquela situação, por aquela pessoa, mas Deus me traz aqui através desse vídeo para dizer para você, não pare, continue orando, pois a sua vitória vai chegar. Basta você unir a esta oração. 2 coisas que eu ainda vou falar para você aqui nesse vídeo. Mas veja bem, não só isso. Jonas, no capítulo 2, no versículo de número 2, vamos lá rapidinho, diz a palavra do Senhor da seguinte maneira. Jonas, capítulo 2, versículo de número 2, diz assim, veja bem. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É a oração, é através desse instrumento que você vai iniciar um processo de tomar posse da vitória em Cristo Jesus.
essa vitória já está garantida para você, já está nas regiões celestiais. Você só consegue acessar e tomar posse dela através de uma vida de oração, de uma vida de humilhar diante de Deus. Primeira coisa, então, é a oração. Além da oração, quando você orar, é um conjunto. Como se deve esta oração deve ser feita? Essa oração, eu imagino que você não tem feito isso. Ela deve ser de joelhos. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você ajoelhou, de fato ajoelhou para falar com Deus, para se humilhar diante de Deus, para colocar essa causa do impossível diante de Deus? Qual foi a última vez? É de joelho que você, assim como eu e todo aquele que crê no poder do Senhor, vai adquirir. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, diz a palavra do Senhor. É Bíblia, irmãos, aqui é Bíblia. Né? A palavra do Senhor, ela é fiel para aqueles que creem nessa palavra, Eu sou um pastor que eu prego a Bíblia Sagrada. Eu gosto do que está aqui. Diz assim, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqui, Daniel está mostrando para nós que se você juntar sua oração com a prática de você se joelhar verdadeiramente, com sinceridade diante de Deus, não tem erro, a sua vitória vai chegar, o teu propósito vai chegar. O que você está esperando para colocar essa causa no joelho? É através da oração de joelho que nós vencemos as grandes batalhas. É através da oração de joelho que nós vencemos os grandes conflitos da nossa vida. Outro texto interessante que é o próprio Tiago, capítulo 4, versículo de número 10, que diz a palavra do Senhor da seguinte maneira. Tiago, capítulo 4, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então é humilhar, é prostrar, é se lançar diante do Senhor com oração sincera, oração bíblica, porque assim diz a palavra do Senhor, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, os verdadeiros adoradores. Então nós já temos a primeira coisa, que é a oração. A segunda coisa, que é de joelho. E a terceira e mais importante, e eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque se você unir esses 3 elementos, pode contar nos dias a sua vitória chegar e você testemunhar em nome de Jesus. O terceiro elemento é unir a oração de joelhos e o rosto em terra, prostrado. Além de você se joelhar, você prostrar o teu rosto em terra. E eu te perguntei de qual foi a última vez que você se ajoelhou. E a pergunta agora fica mais difícil e mais estreita. Qual foi a última vez que você prostrou o teu rosto no chão, encostou a tua testa no pó perante o Senhor? E isto está na Bíblia Sagrada. E é o fator mais importante, e eu te convido a adotar essa prática nos teus propósitos de oração. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 42, que diz assim, olha só a palavra do Senhor. 1 Reis 18, 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Aqui foi quando Elias disse para Acabe: pode comer, pode beber, porque vai descer chuva. Enquanto Acabe foi lá fazer o que ele tinha orientado, esse homem foi prostrar, ele foi colocar a cara no pó, ele foi se humilhar diante de Deus, para que Deus pudesse confirmar aquela palavra que ele proferiu da tua boca. Portanto, é isso que eu estou dizendo para você. Profetiza.
Determina essa vitória, determina essa cura aí, determina essa libertação, que Deus vai, através da sua vida, de uma prática de oração, de joelho e prostrado. E não foi só Elias não, tem mais, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 29, escrita está a palavra do Senhor. 3:29, olha: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É prostrar com o rosto em terra. O que te impede se humilhar a esse ponto diante de Deus? Até onde vai a nossa dureza de serviço, como diz a palavra do Senhor? E eu quero fechar com um exemplo maravilhoso, porque se você fizer esses 3 processos, é como se você estivesse acessando as bênçãos que já foi liberada para você nas regiões celestiais por meio de Jesus Cristo. E eu quero ir lá agora em Marcos, no capítulo número 5, né? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo número 5. Olha só, um homem que prostrou diante de Deus e o milagre aconteceu. 2 pessoas. Vamos lá, Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, prostrou-se, olha aqui, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Deus lhe perguntou: de onde você é? Quem é você? Por que você está aqui? Sabe por quê? Porque ele uniu as 3 coisas. Ele foi orar, ajoelhou e se prostrou diante de Cristo. Então, quando um ser humano faz isto, Deus, o nosso Senhor Jesus, ele entende que é uma forma de súplica, de entrega e de total dependência. Então, o Senhor não indagou ele, não questionou, simplesmente disse: vou lá. É o que Deus quer falar contigo hoje. Quando você orar de joelho e prostrado e rosto em terra, Ele vai te atender, Ele vai te abençoar. E tanto é que, decorrendo no capítulo, tem algo maravilhoso aqui, que diz: e certa mulher, olha aqui, o cerne dessa palavra que eu quero deixar para você, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Olha, muitos têm falado que quando essa mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Isso não é verdade. A mulher do fluxo de sangue não foi curada quando ela tocou em Jesus. Vamos para a leitura, vamos analisar o que aconteceu, porque de fato, Lucas no capítulo de número 8, ele fala que o Senhor disse: a tua fé te salvou. Mateus no capítulo 9, ele diz que Jesus falou: a tua fé te salvou. Mas Marcos traz uma informação maravilhosa. Olha o que ele diz, do versículo de número 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Fé. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu, olha aqui, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela sentiu. E quantas pessoas vão para a igreja e tem um culto maravilhoso, ou ora e sente bem, ela sente aquilo, mas logo após, quando ela desiste, quando ela para de frequentar, quando ela abandona a fé, aquele sentimento vai embora. Porque Deus não quer que você só sinta, Ele quer que você viva, Ele quer que você tenha isso plenamente, com toda a sua plenitude que Ele tem. Olha o texto. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Ou seja, dele saiu virtude. Mas o Senhor não quer simplesmente que você receba a virtude. Ele quer que você tenha o tudo dele para você, porque ele já liberou para você.
Ele já deixou o livre acesso para você. Ele não quer simplesmente que você tenha uma virtude, não. Ele quer muito mais, que você desfrute de tudo que ele pode. Mas veja bem, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou. Olha aqui, ó. Agora, olha o que nós vamos ver. Ela prostrou, ela completou o terceiro elemento, ela prostrou e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha o que ele fala agora, ó. E ser curada desse teu mal. No primeiro momento, quando ela tocou, somente estancou. Somente parou porque um pouco da virtude dele chegou a ela. Mas agora não foi só virtude. Ele entregou para ela a salvação. A tua fé te salvou. Ser curada porque ela prostrou. Ela pagou o preço. Ela prostrou. E aquilo que eu disse para você. Una oração de joelho e prostrado com o rosto em terra. E conte os dias para você contar o teu testemunho da tua vitória, porque nós estaremos juntos em oração. E eu quero aproveitar nesse momento que já estou finalizando e dizer para você que gostou desse conteúdo, compartilhe ele, dê um like aí, inscreva no canal, e eu gostaria de pedir você para deixar o teu nome aqui nos comentários, ou alguém que precisa de oração. Se você sentir liberdade de colocar uma causa, porque depois eu vou estar coletando essas causas para estar orando, apresentando a sua causa de Deus, orando de joelho e com o rosto em terra, como eu tenho costumado fazer, através da oração pela tua vida. E para fechar, eu gostaria que você gravasse essa palavra no fundo do teu coração. Nunca perca a luz. Siga sempre a Jesus. Que a paz seja convosco.